Olá, 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 boa tarde, bom dia, boa noite. Demorou, mas voltei novamente, né? Colocando alguns textos aqui em português. Quero agradecer a vocês, né, por estarem presentes, por parar um pouquinho do tempo, por permitirem, né, que eu traga um pouquinho de conhecimento a vocês. Estou colocando muita coisa em inglês no canal, estou colocando algumas coisas de alguns estudos, né, na qual também continuo fazendo parte, então às vezes dá para fazer as coisas, não dá, porque também trabalho, então assim, a agenda é complicada, né? Eu quero agradecer também ao, né, o pessoal dos nossos compatriotas, todo mundo que é, como é que a gente fala aqui, esqueci o nome agora, a quem fala português, né? Então eu quero agradecer também ao povo assim do continente africano, né? E quero agradecer CM, Imbote, Matondo, né? Agradecer porque eu achei importante trazer hoje um estudo relacionado ao Império do Congo, porque está sendo fascinante, né, esse tipo de estudo. Porque, como vocês sabem, né, eu estudo muito esse livro aqui. Talvez não dá para vocês verem, eu espero que vejam, que da Dr. Walker e When We Rule. Esse livro é um livro assim, é uma bíblia, né, digamos assim, acho assim, no estudo do estudo africano, estudo da nossa história também no Brasil, porque está me abrindo muito conhecimento através desse livro, que é um livro acadêmico, é um livro que foi introduzido pelo também o professor Runoko Rashid, que é, né, o professor também acadêmico do Rob Williams. E esse livro eu acho que se vende também no Amazon, eu acho, não sei quanto que está custando agora, entendeu? Mas é muito, né? E se eu traduzir em português é Quando Nós Governamos. O que esse livro tem a ver? Por que esse livro é importante, principalmente nos dias de hoje, 2023? O que tem a ver na cultura brasileira? O que tem a ver na cultura diáspora? O que tem a ver na cultura africana? Isso aqui, esse livro é um dos livros que conta a história do povo africano antes do tempo da escravização, antes de serem escravizados. E fala muito da questão da cultura, fala muito da questão da religiosidade, fala muito da questão da flora, e conta muito como era o costume do povo. E isso a gente vê muito refletido, principalmente no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, ele foi, da forma que o português colonizou o Brasil, muita coisa foi encoberta, e a gente aprendeu muita coisa, muita desinformação, digamos assim. E no sentido dos dias de hoje, pelo fato, quando você começa a colocar alguns fatos, como a gente, principalmente assim, eu tento passar muito a religiosidade brasileira para quem está aqui fora, porque existe uma comunicação muito pobre da parte do brasileiro, por não falar o inglês, ou por não falar o francês, seja lá o que for, e as informações são muito cruzadas. Então, os caras vão aí no Brasil, entra dentro dos terreiros, ou entra, vai para onde for, escrevem a tese, e a maioria da coisa é uma baboseira no final da história, porque as pessoas que estão junto desse povo não explicam por qualquer motivo, seja o que for, eles fazem uma tese que vai para dentro de uma universidade, seja para qual for, Harvard, seja onde for, e publica milhões e milhões de livros falando de uma coisa que não é. Principalmente eu vejo isso, acontece muito dentro do candomblé, muito. O pessoal vai para dentro do candomblé e sintetiza como se fosse uma coisa só, né? E publica esses livros loucos que a gente vê aqui. Aí você fica assim, tá, né? E a mesma coisa, assim, é um fenômeno que está acontecendo muito forte, porque geralmente, assim, o Brasil, infelizmente, de uma certa forma, está virando foco, né, pelo fato o mundo acadêmico, hoje, o mundo acadêmico, a nível mundial, principalmente no mundo acadêmico negro, né, como está vendo essa reformulação na história, Zumbi se tornou do ícone na questão de conhecimento e de pesquisa, toda pesquisa séria, toda uma coisa séria. E eles estão chegando em dezembro no Brasil, dentro da comemoração do Palmares, de Zumbi dos Palmares, aonde que eles vão conseguir, tentando descobrir como que foi que Zumbi conseguiu formar um quilombo e dar certo por quanto tempo na tática de guerra, né? Que são coisas que foram perdidas de uma certa forma na diáspora,
histórico, digamos assim, mas principalmente no Brasil e através de zumbi, isso foi, eu acho que isso foi um da evolução do Haiti. O zumbi é um que eles ainda não conseguiram codificar como é que o cara fez. Porém, é uma coisa interessante que o zumbi veio de uma linhagem dentro da africana que seria uma coisa meia... como é que seria aquela coisa do... Não entendeu muito bem benquista, mas na verdade não tinha uma... Sei lá, tem uma história aí que depois eu vou contar, a partir do momento que eu vou explicando, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, assim, se a gente fosse analisar bem o zumbi, né, da forma que foi, aquela coisa toda, o que ele fez um advento que ele conseguiu limpar o nome dos ancestrais dele, digamos assim, tá? Mas, de toda maneira, o tema de hoje que eu quero passar, que vai ser, é a rainha Nzinga e os impérios do Congo, do Indongo e de Matamba. Por qual motivo eu estou colocando isso? Porque quando você vê muitas coisas literárias, principalmente escritas no Brasil por pessoas que deveriam pesquisar um pouco mais a fundo, eu acredito não só na língua portuguesa, mas nas outras línguas também, para ter um paralelo do que que o povo está falando, né, com as informações que realmente batem de verdade, que muitas vezes a história é contada só de um lado, e a versão muitas vezes é outra também, né? E eu estou tentando trazer aqui, não é a minha verdade, mas é uma coisa que eu estou aprendendo de forma acadêmica, não tô, né? E não só isso, também você escuta isso aqui no dia a dia, porque na verdade aqui quando você está aqui na Europa, a vantagem que você tem de um africano que vem de qualquer dos países, seja se você pega um pessoal que vem da África do Sul, eu trabalho muito com o sul-africano, eu trabalho muito com o pessoal de Gana, eu trabalho muito com o pessoal do Vale do Rano, muito pessoal do sul do Egito, do Egito, então eu tenho muito contato com esse povo, Uganda, Quênia e por aí vai, né? Com a colônia aqui, é muito forte. E você vê o costume das pessoas, você vê o costume do povo, como você vê como é que eles trabalham. E aí você começa também a ver, principalmente você vê isso, esse tipo, comportamento de algumas entidades, principalmente dentro da Umbanda, eu vejo isso muito claro no comportamento do povo aqui. Você começa a entender, principalmente quando você pega, principalmente na linha africana, né? Quando você pega a questão, principalmente de preto velho, você começa a desenhar de preto velho, você consegue identificar, querendo ou não, o comportamento desse povo até mesmo no dia de hoje. É muito louco isso. E às vezes você fica assim, cara, como é que pode, entendeu? Que antigamente a gente não tinha esse acesso, não tinha essa coisa, né? Hoje no Brasil você vê muito africano por aí, acho que o pessoal também deveria explorar um pouco mais na questão de conhecimento, porque o pessoal sabe muito, mas eu achei que também o africano no Brasil, pelo que eu vi, ou pelo que eu vi aí, assim, eu comecei a ver quando tive alguns no Brasil, o pessoal, o brasileiro, ele coloca o africano muito isolado, e é uma coisa que aqui na Europa, por fato, acho também da imigração africana já é uma coisa assim mais cotidiana, o pessoal é mais integrado, o pessoal é mais livre, então você vai ter uma comunicação mais profunda, o pessoal passa muito. Eu não vi isso em São Paulo, eu não vi isso acontecer em Belo Horizonte, eu não vi isso acontecer no Rio de Janeiro. É muito interessante. E aí é uma coisa que, né, você vê aonde que é o problema começa por aí, né? Porque, na verdade, assim, o que eles falam, como eles, se você vê muito africano dentro do Brasil, você vai ver muito africano aqui fora, é o mesmo comportamento, porém o comportamento é diferente no sentido da interação. E quando você começa a conversar com esse povo, você começa a perceber, você entende, oi, eu também tenho isso, eu também tenho isso. Então, assim, é muito engraçado, né? Eu acho muito interessante isso. Mas então, sem mais delongas, vamos falar sobre a rainha, sobre o reino, sobre o Império do Congo. Por que estou colocando isso em questão? Eu estou começando esse estudo dos impérios, porque no Brasil não se fala sobre império. É muito louco, eu não vejo literatura falando sobre isso. Talvez tenha, talvez esteja pecando, não tenho conhecimento de ter literatura. Aqui fora, quando você começa a falar de escravização, quando você falar de escravizar, você falar de cultura negra, a primeira coisa que se joga na sua cara, você tem que saber sobre os impérios, o estudo dos impérios, porque é importante. Através do estudo dos impérios, você vai entender. Quando você fala de estudo dos impérios, por que eu estou falando isso? Porque quando o europeu ele dividiu
né, que fizeram aquele congresso da Alemanha e dividiu a África da forma que eles colocaram no mapa, né, com os olhos europeus, não é o que o africano vê, não é o que o africano reconhece. Até o dia, no dia de hoje, é como se, imagina como se fosse no Brasil, né? Acontece muito, eu vi isso no que eu vi isso. Tem certos locais que você coloca que a coisa é o europeu colocou, o inglês colocou aquela divisão ali, mas o pessoal não se considera aquela divisão porque a tia mora de um lado e o avô mora do outro, entendeu? Na verdade, era um local só e o europeu pegou e dividiu e colocou ali como se fossem países diferentes. Na verdade, não é. Isso você vê muito claro também quando você vê no Zaire, e, né, você vê o povo do Zaire, você vê no pessoal do República do Congo, né, eu vejo isso muito claro também. É muito interessante quando eu estive em Moçambique, e na África, e na Moçambique e África do Sul, você vê isso também, a proximidade que tem. Ah, mas porque na verdade é diferente. O que o pessoal considera também dentro do continente africano, que eu vi muito, é a questão do limite dos impérios. Isso aí sim. Isso aí existe, porque muitas vezes o limite é feito pelos rios, né? Então, pelo rio, onde o rio passa, ou seja, aí tem a demarcação de territoriais. Como isso é muito pelos rios e também foi feito muito pela rota migratória, né, que existe uma coisa chamada rota migratória. O brasileiro entende, acha que principalmente quando você fala de africanos, os caras brotaram, é como árvore, bota daquele local, só fica ali. Não. Quem a gente falar de retirante ruralista lavrador no Brasil, acontece a mesma merda, acontece no continente africano também. E existe aquela coisa do africano dele sair do sul da África, ele vai para o nordeste da África, ele vai para o sul até no Iêmen, volta novamente. Existe isso, a questão de imigração dentro do continente africano é uma coisa muito comum. Sempre foi e sempre vai ser, pelo que eu vejo, porque mudança climática, territorial, negócio de posse, você vê muita questão também do povo que é pastoril, né, digamos assim, criadores de gado, então esse pessoal muitas vezes é nome e por aí vai. Então tem essas coisas que acontecem, mas é muito importante estudar dentro se você quer estudar, quer dizer, principalmente a gente que é brasileiro, que não tem esse conhecimento, a gente não divulga isso, a gente não fala a mesma língua que o pessoal fala aqui fora, porque não é passado dentro do Brasil. E aí eu acho interessante que até mesmo as pessoas que são influentes acadêmicas deveriam colocar isso em pauta, porque isso é um dos requisitos que aqui fora, quando você vai estudar, seja a nível de diáspora mesmo, a nível de conhecimento africano, o pessoal colocar em pauta sobre as migrações. É muito importante, porque é daí que o pessoal entende de onde cada local, de cada pessoa vem, de cada grupo étnico vem, qual a ligação de um com o outro. É como assim, eu acho absurdo no Brasil, quando o pessoal fala que principalmente o pessoal do Egito não tem nada a ver com o pessoal da África do Sul. Porra, né? Você vê que os caras não têm um pingo de conhecimento, o pessoal não estuda, o pessoal não para, não pesquisa, né? E vai só regurgitando aquilo que o português escreveu, aquela coisa. Então, assim, você começa a entender que as coisas, você vê que existe um pouquinho de falta de interesse e também de olhar dos lados. Quando eu falo olhar dos lados, o quê? Olhar as outras línguas. O que o pessoal está falando? O que os outros povos estão falando? Então, tá. O português, ele foi no Brasil, ele foi na África, colonizou, ele colonizou o Brasil? Não descobriu, colonizou o Brasil, porque no Brasil já tinha gente lá, então a gente só descobre um local aonde que ninguém nunca foi. Como já tinha índio naquele local, então não adianta falar que o cara descobriu, né? Ninguém descobriu o Brasil, o cara colonizou o Brasil, tá? Então já é uma coisa também que aqui fora eu escuto muito isso, muito, e às vezes a gente esquece, que o português descobriu o Brasil, sobre você é corrigido na hora, e isso pelo próprio europeu. Então, é uma coisa assim que hoje em dia eu já me policio como eu refiro a certas coisas, porque o pessoal, eles falam muito sobre isso. O brasileiro é muito assim, salada de fruta nesse sentido, né? Não é nossa culpa também, que a gente repete aquele que a gente aprende, a gente é doutrinado na escola, doutrinado pelos pais, ainda da religião a coisa continua a mesma
farofa, né, que vai sendo comida, só vai modificando os ingredientes que colocam ali, e algumas coisas que você chega aqui fora, a conversa é um pouco mais diferente, o buraco é mais embaixo, né? Um exemplo muito claro, eu acho assim interessante que isso eu vejo isso acontecer muito dentro da Inglaterra, acontece muito. Às vezes eu fico assim, porra, a gente não entende, né? E é um exemplo quando você fala que você fala o cara fala assim, você fala Brasília, né? Isso é comum, comunzão. E aí a gente já, né, você fala Brasília português. Aí ele fala, principalmente se o cara for inglês, falava assim, mas por que a gente então teve que colocar Brasília em português? Se você traduzir, o brasileiro português, entendeu? Então ele fala, você não fala português, você fala brasileiro. Então são coisas assim que eles mesmos tentam corrigir a gente em certas coisas que a gente já acostumou. Eu falo português. Eles olham para sua cara, não, você não fala português, você fala brasileiro. Senão você não tinha duas especificações em qualquer programa, em qualquer livro, em qualquer didática mundial. Português é uma coisa, brasileiro é outra. Você fala o português brasileiro, você fala o brasileiro. Então, a sua língua é brasileira. Você fala o brasileiro. Então, isso é coisa que acontece. Mas nada contra com o português, apesar que, né, é interessante da forma que a visão que o povo tem aqui fora, que às vezes a gente não reconhece, às vezes a gente não vê isso. Então são coisas que a gente tem que colocar de vez em quando, quem tem coragem de falar tem que falar, né, que é importante. E eu coloquei dentro da descrição dessa live os nomes dos professores acadêmicos, tanto vai ter muito professor acadêmico a nível da Alemanha, porque principalmente na Alemanha existe muita história, artefatos e por aí vai, do país do Congo. É muito. Quem fala holandês e puder pesquisar sobre isso, vai ter um material fantástico, né? Infelizmente, muitas vezes você tenta usar o Google, mas tem muitos erros e às vezes não dá para. Você tem que pegar uma pessoa que fala o alemão para poder traduzir, para poder verificar se realmente a tradução está correta. Então, esse é o problema. É igual quando você vai traduzir alguma coisa do inglês para o português, que é um inferno, principalmente para o português brasileiro, porque língua, como a língua é romântica, ela rodeia muito, ela dá muitos detalhes, floreia. Ele vai falar assim, o céu está chovendo hoje. Então, no português, ele vai te contar que o céu estava azul, e aí ficou cinzento, e a nuvem carregou de água, e aquela água as nuvens bateu uma na outra, e aí deu aquele raio, e aí azul começou a chover. Então, existe isso, não tem essa objetividade na língua em si. Então, esse é um dos problemas que eu vejo aqui muito claro, que o pessoal não gosta de traduzir muito material para a língua portuguesa por causa disso. Não é uma língua que te dá muita base para você entender realmente aquilo, para expressar aquele sentimento que você quer expressar. É complicado, eu acho muito complicado. Às vezes, para mim, eu demoro. Eu estou tentando fazer a tradução, né, daquelas de 1000 coisas que de fato dentro do continente africano, demora. Porque você está aí, você traduz, você acha uma palavra, mas aí você acha 5 palavras que decoram a mesma coisa, entendeu? E na língua eu antigamente eu brigava com o inglês, era uma língua muito curta. Hoje eu entendo, aí você transcende no francês é a mesma coisa. Então você começa a perceber assim que realmente é complicado, né, para poder traduzir. Então eu entendo o porquê que o pessoal fala, né, se eles não gostam de traduzir para os livros em português por causa disso. É complicado, a língua ela te faz. Você pode traduzir a língua do francês para o inglês facilmente, até para o espanhol faz mais facilmente, mas para o português é complicado. E eu vivo isso, eu estou falando com vocês que é um caos, sério. Então vamos lá. Eu coloquei na descrição o nome dos acadêmicos, né, na qual eu vou mencionar aqui, e uma pessoa muito importante que é o pai do africanismo na Europa, é o alemão, o nome dele é professor Léo Forbenius. Esse homem, esse professor, esse acadêmico, ele é o pai do africanismo. Se qualquer questão, principalmente na região do Congo, do Império do Congo, ele foi um especialista. Foi o cara que mais escreveu sobre. Não só ele, mas teve outros também.
mas ele foi um professor acadêmico dentro da academia, aqui como a gente fala, que o cara especializou nisso, né? E é um alemão, ele parece muito até de vez em quando ele parece muito com Hitler, tem algumas fotos que é muito interessante ver isso, entendeu? Mas por ser alemão, claro, né? E então, assim, eu acho muito interessante. Então, vamos lá. Então, o estudo que eu tive aqui, ele começa assim, o que os europeus encontraram na África há 500 anos atrás? Quando chegaram ao Golfo do Guiné, e desembarcaram em Vaída. Vaída é uma cidade localizada no Golfo do Guiné, vocês podem entrar no Google, ela continua existindo até o dia de hoje, acredito. Deixa eu até colocar aqui, Vaída, ela tá, acho que era isso que está assim, Vaída, cadê você? Aí, agora depois, Vaída, Golfo do México, Golfo da Guiné. Deixa eu só fazer isso aqui, porque fica mais fácil. Vou falando e vou olhando aqui no Google também. Vaída Golf. Golf of Guiné. Guiné. Deixa eu ver se está no mapa. Onde fica? Deixa eu ver se mostra. Luanda, Katanga. Ribajé. Não. Deixa eu ver se eu consigo achar. É. Quem vai falar de Vaída realmente é o professor Frobenius. Vamos ver se dá para ver aqui. Esse é o Frobenius, tá? The Leo Frobenius, Leo Frobenius on Africa, the history of the civilization of the Africans. Esse livro é um livro muito interessante, é um livro, é a base aonde, né, muitos acadêmicos, tanto aqui de Cambridge, tanto daqui da University of Leiden, Dresden, aqui na Alemanha, também na Espanha, vejo muito isso, especialmente em Salamanca, também tem muito também sobre isso. Então, esse cara é um cara que é muito estudado, e principalmente dentro dos professores acadêmicos que são negros ou de descendência negra, quando você vai pegar e depois você vai pegar esse pessoal, porque esse pessoal foram as pessoas que documentaram muita coisa. Antes de ter como é que eu falo, reunião, né? Dentro da Alemanha, para dividir, né, os países africanos para os europeus em si, teve muito documentação de, vamos dizer assim, de espionagem, tá? Muito, 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 muito. E esse cara foi uma das pessoas que documentou muito isso. Então, assim, ele é muito especial nesse sentido. Então, voltando lá. Quando chegaram ao Golfo da Guiné e desembarcaram em Vaída, na África Ocidental, os capitães ficaram espantados ao encontrar ruas bem traçadas, ladeadas de ambos os lados, por várias léguas, por duas fileiras de árvores duas fileiras de árvores. Então, o que ele conta é uma coisa que eu vejo muito também aqui, quando você fala também até mesmo de Ilé-Fé, né? Do contato que Ilé-Fé teve com os americanos, né? Com os ameríndios, né? Não digamos ameríndios, com os negros que foram para a América, para o continente americano, antes da escravatura. Porque é outra história também da questão de... Você vai ver muito isso falando da questão de Colombo, que Colombo não descobriu o Brasil, Colombo não descobriu a América, por aí vai, entendeu? Então, umas coisas assim que tem que estar dentro do mundo acadêmico, mas não é divulgado para a maioria da massa.
né? E aí, porque já está uma coisa muito escrita, aquela coisa toda, então agora como está sendo, a história está sendo reescrita novamente, porque agora são fatos, tem DNA, tem arqueologia em cima, tem aquela coisa, então a parte acadêmica europeia, eurocêntrica, que antigamente ficava calada, hoje agora tem que admitir, né, dentro da coisa que o que foi escrito não é verdade. E eles estão, né, e tem muito mundo acadêmico hoje, está tendo uma, assim, o mundo acadêmico e o mundo cinematográfico andam juntos, querendo a gente acha ou não. A gente tem uma coisa que a gente não percebe essa ligação, mas tem muita coisa a ver uma com a outra. Então, o que eles relatam, o que ele começou a relatar, que ele via na ruas pavimentadas, com paralelepípedos, né? E tinha aquela fileira daquelas árvores que a gente planta, né? Que pelo menos você vê muito isso, que tem a avenida e um monte de árvore naquela fileira no meio das árvores. Então, existe isso muito. E eu vi isso muito cidades, assim. Cidades, tipo assim, eu fiquei 4 semanas dentro do Quênia, de norte a sul, leste a oeste, era assim. As cidades eram assim. E geralmente na rua tem uma vala de água como se fosse um córrego do lado. Mesmo se não tem água, tem aquela. Ai, como é que eles chamam no Brasil? Eu esqueci. É que se chama ditch, porque a água, se a água pegar e inundar, não afeta muito a terra, a estrada em si. Então as cidades são todas assim, é muito interessante você ver isso. Geralmente no Quênia tem muito isso. Você entra na cidade, você vai ter como que eu falo? Vai ter o assentamento do guardião da cidade, geralmente do lado direito ou do lado esquerdo. Então você vai ver algum osso, vai ter alguma coisa de marfim. Gente do início da rua, talvez você não perceba, a gente não percebe quando você passa muito rápido de carro, mas você olhar, você começa a ver. Se você começa a ver isso acontecendo de uns potes de barro, então muitas vezes também o monte do cupim, muito. Aí você começa a ver. Aí quando você começa a ver o monte do cupim, você sabe que tem religião, tem macumba, tem alguma coisa acontecendo ali. A terra tem dono, né? Vamos dizer assim. Então, voltando aqui, como eu estava falando, né? Eles viajaram, né? Me perdi aqui. E durante dias viajaram por um país de campos magníficos, habitados por homens vestidos com roupas ricamente coloridas e de sua própria tecelagem. Então, quando o europeu chegou dentro do Império do Cândido, ele percebeu que as ruas eram pavimentadas, as ruas eram arborizadas e os homens e as pessoas tinham suas próprias tecelagens, né? E mais ao sul, no Reino do Congo, uma multidão exatamente vestidas de seda e veludo. Grandes estados bem ordenados e nos mínimos detalhes. Governantes poderosos, indústrias florescentes, civilizados até a medula dos seus ossos. Então, quando aquela coisa que a gente acha, né, que a gente aprendeu que o africano ele é índio, tribal, aquela coisa toda, além disso, nas grandes cidades, nessa parte onde era o império, né, antes de ter a escravização, de ter o holocausto africano, a população era assim, né? E foi por esse tipo de quando você pega alguns livros europeus aqui, isso é muito claro que o europeu foi para a África por causa da riqueza dos reis que existiam. Então, assim, o que a gente vê hoje é reflexo da destruição que eles em si causaram, né? Muito claro isso. E eles falam sobre isso também. Por isso é que o império aqui ele é muito exaltado no sentido de quando eles foram, eles têm a documentação de como era antes e o que a gente vê agora. Então, tem o antes e o depois. E o antes está documentado. E principalmente o Forbenius, ele declara isso, ele documentou isso muito em livros. Por isso que ele é o pai, né, do africanismo dentro da Europa, dentro do mundo acadêmico.
Eu tenho alguns outros nomes que o pessoal fala muito neles, mas todo mundo que eu vejo, principalmente na parte das universidades, seja aqui na Europa, seja nos Estados Unidos, né, eu não vejo outros nomes correndo, né, que substitua. Você vai ver muitos nomes professores que criticaram da tese do cara, por aí vai. Porém, quando se fala em africanismo, o primeiro nome que vem é Frobenius. E é esse tipo de coisa que eu falo, que eu não vejo isso escrito no museu, dentro dos livros literários, que eu já comecei a ler, comecei a ver algumas coisas, entendeu? Não tá. Então, assim, aí você fica, e aí, mas por que não tá, né? Aí você vê que a base é muito base da eurocêntrica portuguesa, mas o português não vai comentar sobre isso. Tem muita coisa que não é comentado. Mas as outras etnias, sim. Porque, na verdade, o cara tem brigado, né? Se você pega o inglês, o francês, e o holandês, e o alemão, e por aí vai, todo mundo, esses caras brigavam com o outro. Então, o que aconteceu? O pessoal escrevia, né? Se era inimigo, se tem que ter espionagem, escrevia. E essas documentações não foram destruídas, como fizeram com a questão da escravatura com os escravizados do Brasil. Aqui fora, não. Essas coisas, os documentos ainda estão ainda presentes, né? Muitas vezes privados, mas ainda está. Então, vamos voltar. Então, vestido de veludos, grandes estados bem ordenados, e no mínimo detalhes, governantes poderosos, indústrias florescentes, civilizados até a medula dos ossos. Então, basicamente, o africano era civilizado quando o europeu chegou no continente africano. Daí, e a condição dos países da costa leste, ele está falando agora de Moçambique, por exemplo, era praticamente a mesma. Então, essa riqueza, essa coisa do urbanismo, essa coisa da indústria, essa coisa do crescimento industrial existia dentro do Império, né, do Império do Congo em si. Então, tem alguma, você pega também do Império de Monobutapa, esses outros impérios. Eu comecei a fazer no início, na época, nos meus primeiros vídeos, você pode olhar também, eu comecei da parte espiritual desses impérios. Né? Eu não terminei ainda, que está faltando 2 impérios ainda que terminaram, o 6 e o 7, né? Mas hoje eu consigo pegar essa parte espiritual que o pessoal conta, quer dizer, né, que o pessoal conta aqui, mas hoje dentro também dessa parte acadêmica, que hoje um europeu, ele que, na verdade, registrou, né, na questão de documentação, ele também casa, né, com aquilo que já foi falado, que o pessoal conta oralmente. É muito interessante como uma coisa ela tá ligada à outra, né? Mas agora sim, o que eu acho legal aqui, porque quando dentro da parte acadêmica, os caras eles colocam de uma linguagem mais clara, mais específica, com nome, data, local, né? Porque agora dentro da como é que eu falo? A arqueologia está em cima, né? Os historiadores estão em cima. Então, assim, é um casamento de cultura, da ciência e da espiritualidade muito, muito interessante. É uma coisa que está acontecendo assim, que está modificando muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. A gente vê a notícia, eu quero indenização disso, eu quero... Não. É por causa disso. Essa coisa que antigamente, na verdade, foi escrito no livro, o cara vai lá agora e confere. Que é o que está acontecendo hoje em dia, entendeu? A parte acadêmica, ela está conferindo o que foi escrito antes, para saber se realmente era verdade ou alguém contou porque queria alguma coisa ou queria esconder, seja o que for. É muito interessante isso. Então a gente vê que o Império do Congo não é um império de pobreza. Não é uma coisa que a gente vê, entendeu? Porque é muito interessante. Se um dia algumas pessoas, eu acredito que foram na África, vão nos alguns sites antigos, vocês vão ver que a arquitetura é totalmente maravilhosa, não tem nem como. São coisas assim do alto, né? Magnífico. Então, assim, quando você vê os cemitérios do, do povo Bantu Swahili, que o povo Bantu Swahili não é só língua, não. O Swahili é um povo Bantu e muitos Swahilis foram para o Brasil. E no Brasil virou tudo malê, né? Que no Brasil também tem essa masturbação louca, que tudo é malê, posturbante é malê. Não. Uma coisa que tem que ser corrigida também, principalmente no brasileiro. O brasileiro apanha muito aqui por causa disso também. Porque o cara posturbante, ele é árabe. Não. Árabe é o pessoal da Arábia.
Muçulmanismo é a religião do cara. Você vai ter o árabe, que eu conheço aqui, vizinho, árabe cristão, árabe judeu e árabe muçulmano. Então, arabismo é uma coisa, essa radicalização que está tendo aí, essa confusão toda, isso aí é árabe. É um grupo étnico, é uma nacionalidade, são da Arábia, tá? São da Arábia Saudita, seja onde for, são árabes. Muçulmano é outra história. Muçulmano é religião. Muçulmanismo é outra história. Hoje em dia está todo mundo misturando essa coisa que está com a coisa séria. E no Brasil, e pelo fato da escravização, o português também não separou essa coisa, fez uma coisa só. Então, tudo que tinha turbante virou, tudo que falava árabe virou, né, virou malê. Então, assim, veio cá para fora, tenta entender muitas vezes e não fazer o mesmo erro que eu tive, de achar que toda pessoa que vestia turbante, que falava árabe, ele era arabico. Não é. Arabico é uma coisa, muçulmanismo é outra, que são coisas diferentes, muito diferentes. E a gente não pode, vai ter muito árabe muçulmano, sim, mas muçulmanismo é uma coisa, o árabe é outra, entendeu? Então, assim, é necessário fazer essa diferença, porque é um erro que a gente comete muito, e às vezes você ofende as pessoas aqui por causa disso, ofende as pessoas por causa disso, porque a gente mistura muito, a gente, principalmente pelo fato de conhecimento, a gente é foda. Eu dei algumas coisas, hoje em dia, né, quem que é a pessoa? Você vai encontrar muita questão. E principalmente a nível africano, uma coisa também, uma dica que eu vou dar, preste atenção na roupa do povo, preste atenção nas cores da roupa do povo, que tipo de desenho, design que eles usam na roupa do povo, porque a roupa conta quem ele é. Se ele vai ser um presidente, eles vão usar um tipo de roupa. Se ele vai ser um ministro, vai ser um tipo de roupa. Vai ter um governador, vai ter um tipo de roupa. Vai ter um prefeito, vai ser um tipo de roupa. Se ele vai ter um deputado, vai ser um tipo de roupa. Se ele é um comerciante, ele tem um tipo de roupa. Se ele é uma vendedora, ele tem um tipo de roupa. A roupa, ela conta quem a pessoa é. E isso é uma coisa que acontece no continente quase inteiro. É muito, muito, muito importante a roupa, né? Então é uma coisa que a gente não coloca muito em pauta, que a gente acha, eu tô colorida, eu tô cheio de estampa, aquela coisa toda, mas não entende o sentido. Aí pega alguns símbolozinhos aplicando e coloca coisa. Cara, você quer saber, principalmente dentro a nível africano, e tenta estudar a roupa dos caras. É um mundo vasto, é uma biblioteca enorme, muito, muito, muito grande, tá? Então, assim, roupa a nível africano é importantíssimo. Hoje em dia, se você falar, você vai ver todo mundo vestido de maioria, o povo vai estar todo vestido de terno, né? Aquele povo, tipo assim, nada contra, mas sabe que esse terno, o pessoal antigo da Assembleia de Deus, que a gente cresceu assim, então você vê esse povo assim, então, assim, tinha muito, hoje em dia você vê muito isso. Mas, independente disso, quando você fala na questão de festa, celebração de algumas coisas, rapaz, você tem que olhar a roupa do cara para depois saber com quem você está falando. Entendeu? Que a gente chega de alegre e as pessoas ficam assim, né? E aí, assim, a cidade europeia traz muito isso. É muito legal isso, né? Eu, quando eu venho em Belmas, eu vejo muito isso, principalmente no final de semana onde tem feira, que é onde o pessoal vai não vai se exibir, mas vai se mostrar a sua cultura, né? A gente tem muito brasileiro que põe a bandeira do Brasil. Eu, de jeito nenhum, não tô louco para fazer isso. Sou brasileiro, para que eu coloque a bandeira indo para cima, para quê? O cara, quando eu abrir a boca, ele vai saber que eu sou brasileiro. Então, essa coisa, essa propaganda meio desenfreada, né? Não gosto de fazer. Nunca fui assim, não faço, não tenho. Eu acho assim, sou brasileiro e pronto, entendeu? Não tem necessidade de ficar se exibindo, colocando, entendeu? Mas tem gente que gosta, nada contra, respeito, mas eu particularmente não faço. Mas, por outro lado, o pessoal africano, eles fazem isso, mas porque tem um porquê de fazer. Tem um porquê de fazer. Não é porque eu falo de alega, tem um porquê, entendeu? O cara não vai usar Gucci Prada, né, como o europeu usa, para poder mostrar no não. Aqui tem uma classificação dentro da hierarquia, da posição dentro da sociedade. Então a roupa, ela é importante, sim. E aqui eles colocam muito sobre isso também. Então vamos lá voltar de volta, senão eu começo a falar em pata.
Então, as condições do país do leste, da costa leste de Moçambique, por exemplo, era praticamente a mesma. Então, Léo Fobrenius, and the Histoire de la Civilisation Africana, citado em Ana Melissa Graves, África do Winter and the Glory. Não, África do Wonder and the Glory. Because assim, aqui tá, essa luz tá complicada. Tá um sol bonito lá fora. E eu aqui nesse escuro porque essa luz não funciona direito. Mas peraí, vamos continuar. Isso aí, esse é um livro que foi relatado de 1942. Então, se vocês podem colocar, eu coloquei na descrição aí, embaixo do nosso vídeo, o nome do cara. Então, você vai ver Léo Fobrenius, The Histoire de la Civilisation Africana. Ah, e por que ele escreveu um livro em francês? Lembra que na época do Império, a língua chique era o francês. Então, aqui na Holanda é a mesma merda. Aqui o holandês, se você aprender o holandês, você tem que entender o francês, que a maioria das palavras é francês, a mistura com a palavra do português, mais a língua germânica. É uma salada de fruta e é uma língua desgraçada para aprender por causa disso. Você tem 3 línguas embutidas e as palavras continuam quase a mesma. Então, assim, a língua na época era essa, né? Por isso que Petite África, quando o Rio de Janeiro foi construído daquela forma, a intenção era essa, porque na época vinha isso, né? Então, voltando, agora tem a segunda pergunta que fizeram. Onde estava o Congo e como Frobenius sabia desse tipo de informação? Aí você pega uma parte do livro que o Frobenius relata. O que eles contaram, aqueles velhos capitães, aqueles chefes de expedições, os Elbers, os marchais, os pigafetas e todos os outros, o que eles contaram é verdade. Pode ser verificado no antigo Kunstkammer, da Kunstkammer, the Royal of Dresden. Esse Kunstkammer seria, no caso, um quarto de curiosidades. Geralmente, aqui dentro dos palácios, se vocês forem para a região de Colônia, que é aqui perto, Colônia, como é que é o nome do outro lugar? Tem muito castelo também. Colônia, Bavária, Dresden, Bremen, Baden-Baden. Baden-Baden não tem muito castelo, não tem muito castelo, mas na região de Munique vai ter castelo também. Tem alguns quartos, algumas salas de curiosidade. Essas salas de curiosidade eram os colecionadores privados. E tem um desses colecionadores privados em Dresden, ele tem a maioria dos artefatos indígenas do Congo. E tem muita documentação. Então, esse é um dos livros que conta sobre isso. Então, assim, se a pessoa fala alemão, rapaz, tu tem um mundo inteiro para poder estudar, porque tem muita história contada em alemão. Muita. Olha na BNF, na Biblioteca Nacional da França, quem nunca visitou, todo mundo vai conhecer a Torre Eiffel e a BNF do lado, né? Que é onde a história do mundo está toda ali dentro, de todo mundo inteiro ali. E na Alemanha já é diferente. Na Alemanha eles concentraram isso em alguns castelos, concentraram isso em algumas das mansões privadas. Então é muito interessante. Quando você vai na Alemanha, você vê isso muito. Né? É igual quando você vai na Bélgica, você vai ver muito sobre artefatos, né, indígenas, meio brasileiros aqui, muito. Bélgica, França, tem muita coisa indígena brasileira, muita. Mas vamos continuar aqui. Então, o que eles falaram da verdade, e pode ser verificado dessa na coleção do Windman de Oud. Então, se você procurar no Google, eu coloquei também o nome ali, né, Windman de Oud, você consegue ver alguns artefatos da coleção dele, do Império do Império do Congo. Quando eu falo Império do Congo, eu estou pegando todos os locais ali, entendeu? Eu não estou olhando no nível do olhar eurocêntrico, estou olhando no olhar africano, tá? E é muito interessante os materiais dele, é muito legal. Vai estar em alemão,
Dá para traduzir, né? Tenta traduzir na página em português e dá para pegar muita coisa. É muito legal o que a gente vê, muito interessante. E em muitos outros. Armários de curiosidades, aquilo que eu falei, porque por ser coleção privada, esse pessoal chama de Kunstkammer, que Kunst é armário, aqui em alemão e em holandês, e Kammer muitas vezes é a sala ou muitas vezes é o quarto onde você dorme, mas é uma coisa privada, uma coisa muito próxima sua, por isso que é Kammer, não Karma, Kammer. E na coleção de Winsman e muitos outros armários de curiosidades europeus ainda se encontram coleções de objetos africanos ocidentais dessa época. Exemplo maravilhosos veluzes de pelúcia e de uma extrema suavidade, feitos de folhas mais tendas de uma certa bananeira, estofados macios e flexíveis, brilhantes, delicados como seda, tecidos com fibra de ráfia bem preparada. Ráfia é uma outra planta que tem aqui na Europa, que geralmente o pessoal africano usa muito, que ráfia é muito comum dentro da África. Se você um dia for no continente africano, uma planta que você vai encontrar muito comum é a ráfia. Tenta Ráfia, deixa eu ver se eu consigo achar aqui ráfia em português. Será que tem? Ou então um exemplo do que é a ráfia. Aqui. Será que dá para ver? Dá para ver? Dá. Essa é um tipo de ráfia, que é um tipo fosse um coqueirinho. E eu esqueci como é que chama no Brasil, que parece muito, quem já teve no Maranhão, a gente vai ver, eu vejo muito, parece muito com as carnaúbas do Maranhão, mas não é, pode até ser da mesma família, posso ter mesmo estar errado, mas é muito parecido, Rafa é muito parecido. Então, basicamente, é uma palmeira. Rafa é uma palmeira. E é muito utilizada aqui, eu vejo muito utilizada aqui. Muita coisa de ráfia. Eles usam, principalmente o pessoal do oeste africano. Eu vi muito no leste africano, eu vi muito no sul da África, eu vi muito no norte da África, principalmente na Tunísia. Eu vi muita ráfia, muito material de ráfia, muito. E até roupa mesmo que o pessoal utiliza também de ráfia. É muito da folha do mundo coqueiro. Não é o do denezeiro. Eu não sei se é o denezeiro que o pessoal fala, que é da família, mas a ráfia é mais fina. É mais fina e é mais maleável, é bem mais macia. Eu acho que no Brasil também deve ter, não sei certeza, eu não vi, eu não lembro de ter visto, talvez tenha visto, mas não tenha conhecido que no Brasil tem muita palmeira também, então é complicado. Mas o que parece muito para mim, quem conhece o Maranhão, quem conhece ali naquela região ali, quando você está saindo depois que você passa Lençóis Maranhenses, não, vamos dizer assim, depois que você passa aonde que tem um lugar para esse ráfia? Depois você sai de Delta do Parnaíba, que você vai saindo de Delta do Parnaíba, que vai em direção para ir para São Luís, você vai ver muito esse tipo de palmeira. Parece um pouco que parece é a carnaúba que parece muito com a ráfia. E agora que eu lembrei, saindo do Delta do Parnaíba. Vendo de Parnaíba em diante, quando vai subindo para São Luís, a gente consegue ver muito na beira da estrada, muito. Então vamos lá, voltando. É praticamente a mesma coisa. Então, eu quero aqui ver as contagens. Também perdeu aqui. Está falando de pelúcias. Ok. Os tecidos de ráfia bem preparados. Ok. Dardos cerimoniais e suas lâminas até as pontas incrustadas com os mais fino cobre. Arcos tão graciosos e ornamentados tão belamente que fariam honra a qualquer museu de armas de qualquer espécie.
cabeças decoradas com os mais perfeitos gostos, esculturas em marfim e madeira, cujo acabamento revela habilidade e estilo. Léo Frobenius, ele relata isso no Histoire de la Civilisation Africaine, citado em Ana Melissa Graves, África de Wonder and Glory, nos Estados Unidos, in the Black Classical Press, de 1942, na página 4 e 5. The Royal Kunsthalle of Dresden, antes de 1533. Filippo Figapetta, em Mbanza, Congo, em 1591. É outro nome também que vocês vão ouvir muito, 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 muito sobre. Se você pegar a literatura de Filippo Figapetta, o livro dele é um livro, um caralho assim, de grosso, mas ele tem toda a explicação do Reino do Congo que o cara teve lá. É muito, muito detalhe. Ele também é muito estudado quando fala da questão do africanismo. São dois nomes também, Filippo Figapetta. Esse é um italiano. E o Filipe, e quando você fala de Filipe Figapetta, para muitos aqui, para muitos acadêmicos, ele era um espião. Porque ele, os documentos que ele escreveu, que seria no caso, né? Como é que você fala essa porra em português? Que é o reporto. O relatório que ele... Isso, relatório é o nome da coisa. O relatório que ele escreveu é muito rico em detalhe. Então, não tem como você ouvir de uma pessoa ou de você ouvir uma pessoa o tanto detalhes que ele escreveu nos documentos, né? E ele conta que ele teve no local, então ele via e escrevia. Tá? E por esse dia eu escrevia esses documentos aqui, está aqui até hoje, é muito interessante isso. Então, Filipe Pigafetta, ele fala, quando ele estava em Banza, Congo, a cidade estava aberta ao sul. Foi Dom Afonso, o Nzinga Acuaú, Nzinga Acuaú, o primeiro rei cristão, que é o primeiro rei cristão, que primeiro a cercou com muralhas. Então ele fala que o rei Dom Afonso, ele fez muralhas na cidade de Banza Congo, né? Tinha muralha na cidade de Banza Congo. E é interessante quando você vai, principalmente você vai chegando no sul da África, depois que você passa de Tanzânia para baixo, você começa essa coisa da muralha muito forte dentro das arquiteturas das casas. É muito interessante ver isso, né? Se um dia a pessoa tiver a oportunidade de ir, vá para vocês verem, é muito legal você ver isso. Então ele fala sobre essa muralha. Mandou também encerrar o seu palácio e suas casas reais, deixando entre esses dois recintos um grande espaço aberto, onde foi construída a igreja matriz. Um quadrado foi deixado na frente dela, e as portas das casas aristocráticas dão as paredes para... deixa eu botar aqui. As portas das casas aristocráticas dão para as paredes da igreja. Na entrada da praça, alguns grandes senhores da corte têm suas casas. Atrás da igreja, a praça termina em uma rua estreita, provida de um portão. Ao passar por esse portão, você encontra muitas casas ao leste. Então, o cara estava lá, né? Fora das muralhas que circundam as residências reais, existem numerosos edifícios pertencentes a vários senhores, e cada um dos quais ocupa o local que lhe agrada, né? E para que ele possa morar perto da corte, foi impossível determinar a área desta vila fora dos dois recintos, uma vez que todo o campo está repleto de casas rurais e palácios. E nisso você vê muito de um mapa francês que mostra, né, esses palácios. Você tem a torre eu acho que tem Bazzacon, tem um livro francês que você tem a torre do vinhário, você tem o francês, ele detalha, ele consegue dar mais detalhes também sobre essa casa, sobre a cidade, como era construída no Império do Congo.
É muito legal isso. E tem esse italiano aqui que estava lá relatando também o que ele viu. Cada senhor, com seu grande grupo de habitações, encerra uma pequena aldeia. À noite, os portões não estão fechados, nem mesmo vigiados. Entendeu? Porque era espião. Para que ele está perguntando? Para que ele está relatando sobre esse tipo de detalhe? A interesse de quem e por que ele está fazendo esse detalhe. Então, aqui, da forma que ele muitas vezes ele explica algumas coisas, os acadêmicos aqui só tem uma conclusão. O cara ele era espião mesmo. Ele foi enviado para espionar, entendeu? Por isso que é muito datado. Então, Felipe Figafetta, isso mesmo, no History of the Kingdom of Congo, citado em George Bandelar, on the Daily Life in the Kingdom of Congo, in UK, em George Allen and Union, em 1968, na página 150. Mas, de toda maneira, está escrito na descrição, é mais fácil para vocês querem voltar novamente e verificar lá e colocar no Google. Então, eu coloquei, só não coloquei as páginas, porque eu achei assim, que demora demais para escrever. Que foram as outras fontes importantes sobre a história do Congo. Então, agora tem outra pergunta. Quem foram as outras fontes importantes sobre a história do Congo? Então, você tem essas três fontes, né, literárias no Congo no início, que era o Léo Frobenius, você vai ter do pessoal do Kunst Dresden, você vai ter Felipe Figapetta, mas agora tem outros também. E eles começam a citar aqui Dr. Olof Dapa, The Destruction de l'Afrique, em 1668, tem um livro que você pode procurar, tem o nome dele ali, do Dr. Alfred Dapa, John Ogilvy, em África, em 1670, ele escreveu esse livro, África, Giovanni Cavazzi, a história e a descrição dos três reinos do Congo, Angola e Matamba, em 1687, mas esse de Giovanni, que até vai estar em inglês, tá? Eu só traduzi aqui para ficar mais fácil. Dr. Alfred Dapa em Mazamba, né? Eu coloquei, vai poder repetir de novo aqui, em Banza, Congo, em 1668. Fatos de Felipe Pigafetta, em 1591. Eu acho assim, o livro de Felipe Pigafetta é muito importante ler. Se você tem é interessado, né, na história africana, porque ele vai contar muita coisa que você vai ter, a gente que é brasileiro vai reconhecer muita coisa no início da civilização que a gente estuda na escola, principalmente na quarta série, que tinha aquelas, não sei se no meu tempo era a quarta série. E na sétima série, onde aprofunda muito mais, né, quando você fala na história, e aí você vai ver, né, que tem muita semelhança o que ele fala, o que a gente aprendeu na escola. Quem é do meu tempo vai entender o que eu estou falando, né? Vai entender naquela aula maldita da quarta série, que tinha aquela aula dos Bantu dos Yorubás, que Nana Rodrigues, acho que era isso mesmo, que ele se escreveu, que na verdade o Yorubá, ele era superior ao Bantu, blá, 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 porque vem dessa região, vem dessas coisas aqui, né? Porque tem que lembrar também que uma coisa que eu não vejo muito falar no iluminismo, o iluminismo no Brasil e o iluminismo na África. O que era, na verdade, o iluminismo? Todo mundo acha que era coisa, era moda. Não, iluminismo é uma outra história. É uma outra história, outra parada. Eu acho que tem que... E quem tem que pegar o iluminismo tem que pegar o francês, né? Quem consegue ler francês, aí você pega o iluminismo, é assim, o cabelo cresce e a pele arrepia, né? E isso é uma coisa que foi exercitada dentro da comunidade brasileira, dentro da nação, né, brasileira no início, né? É uma coisa assim, é fascinante de ver de onde vem o que a gente muitas vezes vive no Brasil hoje, né? O que esse iluminismo causou, criou, e, né, nessa bagunça que hoje muitas vezes acontece dentro do país.
você consegue entender, mas de onde veio tudo isso? É um movimento, né? Mas dentro da língua que foi escrita, tem muita coisa ali dentro, muita coisa. Eu aconselho que o pessoal tiver interesse, né, para saber, né, a época do Império do Brasil e tentar pegar o iluminismo e pegar esse e expandir isso, não ficar só no Brasil, não. Pega esse iluminismo, olha ele como foi exercitado na França, olha ele como foi exercitado na Europa, olha ele como foi exercitado na prática e olha ele como foi exercitado, testado por mais nas Américas. É muito interessante, é muito rico de informação. E a gente precisa entender isso, porque a gente põe muito ponto o dedo para toda quanto é direção, mas não consegue identificar exato. E eu não vejo isso muito sendo falado também. Aqui fora eles colocam muito isso, enfatização, questão do iluminismo, o que aconteceu, por que aconteceu, aquela coisa toda, mas essa é outra história, vamos lá, continuar. Então, vamos falar dos fatos do Pigafetta, em 1591, o reino, ele continuando, ok, fatos que o Pigafetta conseguiu contar. O reino tinha 1.685 milhões de circunferência. Foi dividida em 6 províncias administrativas. A primeira província era Mabamba, a segunda era Imbata, a terceira era Ampungo, a quarta era Impemba, a quinta era Insundi, a sexta era Soyo. As dependências incluíam Matari, Uando, Uembo, Vando, vamos colocar vendo, porque na verdade aqui você vai ver muito pessoal, assim, quando eu começar falando inglês, quando você pega você vai pegar muito no continente europeu, eles vão falar muito do como é a pronúncia, né? Porque na verdade assim, o W aqui na língua germânica é V. Então, dentro, quando você vai ouvir muita coisa em inglês, eles falando, eles vão pronunciar, em vez de falar wando, eles vão pronunciar vando. Vando, vembo, tá? Então, isso é uma coisa, detalhe também, tem que prestar atenção. Se você tem que saber, às vezes, dependendo dos nomes, tem que saber da língua. Quem está contando? Quem que está falando? É base inglesa ou é base alemã? Entendeu? Ou é base italiana? Ou é o pessoal do Mediterrâneo? Então, a gente tem que prestar atenção no autor. Quem que está falando é o cara que vai pronunciar da forma que ele entende, na língua dele, entendeu? Mas era uma coisa que existia já antigamente, como as pessoas pronunciavam, digamos assim. Em Zamba-Congo, estava na província de Impemba, os reinos poderiam mobilizar 400 mil soldados. O rei do Congo e dependências, tá? Evidências dos títulos reais detidos pelo Manicongo. Vamos tentar colocar mais aqui. Uma coisa importante também dentro do continente africano, dentro da história africana, principalmente você vê muito na história dos impérios, é a questão dos títulos reais. Como você vê, a gente vê hoje em dia dentro do sistema eurocêntrico que os reis têm títulos, na África também existia isso. E é aí que aonde o europeu ele vai começando investigando na questão do quão importante o rei era ou não pelos títulos. De onde vem esses títulos dos reis africanos? Das escolas e das confrarias secretas religiosas do continente africano. Então, quando o cara era um rei, ele era um rei, ele fazia algumas coisas, ele tinha seus títulos, mas esse título é reconhecido em todo o continente africano. Em todo o continente africano. As escolas iniciáticas, as escolas iniciáticas africanos eles eram titulados por esses caras. Por isso que a maioria dos reis, vocês vão ver com a veste do leopardo. Tem nessa veste do leopardo, ele participa das escolas iniciáticas africanas e elas reconhecem ele como rei.
É como, digamos assim, a pessoa que é iniciada, né, seja de candomblé, seja onde for, aí todo mundo da casa, né, ele vai, né, vai ter a digina dele, é a mesma coisa, como se fosse a digina, se eu colocando assim de uma forma mais chula, como se fosse a digina que a pessoa vai ter dentro da família, seja de candomblé, seja de onde for que ele vai colocar. Do rei é a mesma coisa. Isso também acontece na África até o dia de hoje. Essas escolas iniciáticas, e quando você tem que entender de escolas iniciáticas, você, principalmente, são escolas iniciáticas de império. Então, não se limita a país. Não limita a país. Quando a gente fala de escolas iniciáticas, é império. Escolas iniciáticas imperiais. Essas escolas iniciais imperiais, ela influencia tanto o norte, sul, leste ou oeste africano. O negócio é mais, entendeu? Quando você fala confraria africana, você tem que pensar de uma forma, imagina como se fosse um G8, uma ONU, é isso aí, entendeu? É esses caras aí que se encontra e esses caras aí que dão divide, que dá o título do povo, né, dos reis, pelo aquilo que ele fez. Por isso que a escola iniciática, sendo dentro sempre do rei, ele vai ter sempre o sacerdote do lado. Entendeu? Então, vamos continuar. A evidência dos títulos reais detidos pelo Manicongo. Outra coisa, Manicongo, principalmente na literatura, é isso muito claro também. Eles colocam que Manicongo era um Manicongo. Não, Manicongo é são vários manicongos que teve. Teve vários manicongos. Teve vários manicongos. É a linha real. A linha real manicongo. Entendeu? É o que eu vejo, o que eles contam aqui dentro. O professor Robert coloca muito isso claro. Porque a gente, às vezes, é igual eles fazem com a Cleópatra. A Cleópatra é uma só. Porra, a Cleópatra é uma linhagem de mulher, e aí você vai entender qual que é a mulher que se relaciona com o Mediterrâneo. É a Cleópatra sétima, né? E aí todo mundo acha que a Cleópatra é uma mulher só. Não, não é. É uma linhagem da mesma coisa a questão do Manicongo. E esse Manicongo que converteu, esse era o quinto Manicongo, se não me engano. Ele é o quinto Manicongo. Isso mesmo. E aí, por isso que você vai ter desse Manicongo, você começa a ver os nomes, vai modificar. À medida que foram convertendo, você vai ver. Mas, por exemplo, do rei Aquaú, né, que seria o Dom Pedro I, acredito, que seria isso, o nome dele é Dom Pedro I mesmo. Ele tem o nome Aquaú. Quando você começa a conversar com algum congolês, ele coloca os nomes muito detalhado, e dependendo da pessoa que é do Congo, que ele tem uma profundidade mais nessa questão, eles vão colocar isso. Isso aí você pega na internet, tem uma gente do YouTube que é do Congo, que eles colocam isso muito, muito claro, né? E então eu vejo assim, quando no Brasil, eu vejo muita coisa, o Maricongo, mas aí você olha, aí o pessoal escuta e fica assim, qual? Tá entendendo? Essas coisas assim que não dá muita credibilidade, porque eles não falam a mesma língua, e a gente, nos livros, a gente não vejo muito escrito isso. Então, esse é um detalhe também importante de verificar. Quando a gente fala de Manicongo, a gente está falando da linhagem real. Qual Manicongo que você está falando? Entendeu? Que até o português ele conseguiu dar o nome cristianizado para diferenciar qual o Manicongo, e a gente não faz isso, né? O Manicongo é um só. Não, não é. É uma linhagem real de vários reis que teve dentro do Congo, tá? Isso é muito importante colocar isso também, porque eu tive essa impressão, esse tipo de informação, essa aquela coisa, e fui corrigido algumas vezes. E não é legal, né? Porque aí você perde a credibilidade, que o cara fala assim, cara, você não sabe a história e tá contando, eu sou história de matriz africana. Então, tem coisas que você tem que saber, tem que pesquisar, tem que perguntar. Por isso que perguntar, conversar com o africano é importante. Muito. Não subestime, né? Esquece o povo do Oi Verde, vai conversar com o preto, o povo que sabe das coisas, tá? Eles sabem a história deles, eles contam do jeito que eles querem a história deles. É muito importante isso. O Manicongo, no século XVI, ainda detinha antigos títulos reais. E esse um dos tipos de reais do Manicongo, eu lembro que teve uma aula que o professor explicou isso.
que esse título, na verdade, foi a Escola Iniciática da Etiópia. Lembra que quando você fala de Bantu, você fala Catiópia. Por que que se fala Catiópia? O pessoal resume o povo Bantu somente no Congo, aquela coisa toda. Não é assim. Você tem que falar de império. Quando você fala de império, esse rei que era do Congo, esse Manicongo, essa família Manicongo, ela respondia para o povo lá na Etiópia. Então você vê esse pessoal cristão, por isso é que tem muita coisa misturada que a gente não consegue entender. Não, porque esse rei recebeu alguns títulos e uma das escolas que foi confirmado que o título do Manicongo por uma coisa que ele fez, a escola que confirmou foi a escola iniciática da Etiópia, tá? Por isso você vai ver muito da questão também da África do Sul, colocando, exaltando muito a Etiópia, exaltando muito Salaciês, aquela coisa toda, principalmente se pega no raça, eles fazem muito isso, por esse motivo, porque são escolas iniciáticas. Ninguém põe isso, muitas coisas dentro dos livros, falando. E a gente acha que a pessoa da Etiópia fica só aquela coisa que a gente viu na escola que passa fome do misericórdia. Não é assim, tem outra história. Tem as outra história. Por isso que tem a Bíblia lá que europeu nenhum põe a mão. Entendeu? Tem porquê, né? E entrar morre. É isso também. Então eu vou voltar, né? A gente ocidental é uma maravilha. Nossa, a gente perde muita coisa. Então, o Manicongo já governou Congo, Loango, Kacongo, Ngoio, a região do rio Zaire, Ambundu, Angola, Aquissime, Assuru, Matamba, Malilu, Mucuçu, Angico, Pangu Alumbu e outros territórios. O território total que se estendia até o norte, até o Gabão moderno e até o sul em Angola, uma vasta região de 300 mil quilômetros quadrados. Então, esse era o reino, era como é que eu falo? A metragem do reino do Congo, de 300 mil quilômetros quadrados. Difusão, e aí você vê a difusão da língua Kikongo. O que sabemos sobre a região de Luango, né? E aí, mas eu vou voltar aqui nesse ponto aqui, a difusão da língua Kikongo. Quando você vê, né, eu escuto muito disso. Aonde está o Gabão? Tá entendendo? Aonde está o Gabão? E aonde está a República Democrática do Congo, Congo-Luanda? Você já imaginou que essa língua que Congo, se esse cara ele é o rei desse reinado, a língua que Congo vai ser uma língua quase, digamos assim, universal? Tá entendendo? Quando você pega essa coisa da língua Intu, e aí você pega a língua de Intu que você vai pegar, que você vai ver esse povo passando também, né? Porque você vai pegar o Nordão, vai passar pela Nigéria, correto? Então, José, e aí quando o pessoal fala que não tem nada a ver, que no Brasil eu fico escutando, que o pessoal, que não tem nada a ver, da Nigéria, que não tem nada a ver com o pessoal Bantu. E aí o pessoal esquece que existia uma rota de migratória, que é onde o pessoal, que na verdade participava também, quase no mesmo reino. Entendeu? Porque foi fácil escravizar? Entendeu? Se você pega a história do Império, a conversa agora é outra. Então essa língua aqui, Congo, né? Que na verdade seria Kikongo, que seria daquelas do Bacongos em si, essa coisa vai lastrar até no Gabão. No Gabão você vai ver, a gente vê muito Bantu também do Gabão, aonde que tem muita coisa. A diferença é que eu acho que das segundas vogais, se você tem a segunda vogal, o que é A no sul, os Bantus do sul, eles colocam um E. Então, se você fala Nganga no Congo, é Ngenga para eles, entendeu? É muito interessante isso, mas a conversa é a mesma. É países diferentes. Não. O reino, o império não era. É assim que o povo conversa assim. Aqui é assim que o africano te joga na cara. Você está falando que o europeu fez, mas para a gente o que o império fez não é assim. O império é assim. E você vê que essa história é muito importante a gente ter essa noção do império.
E é uma coisa que a gente não aprende no Brasil, a gente não aprende. A gente aprende o Império Romano, o grego, aquela coisa toda. Mas o Império Africano a gente não aprende. E isso é uma coisa que até o dia de hoje, nós aqui, 2023, o pessoal conversa assim. Vai ter muito africano que vai conversar, você, se ele entende de história, da história dele, ele conversa assim. É desse nível. Você vai ter que falar coisa de império, você não vai falar coisa do país, entendeu? Você vai falar coisa de império. E império vai ter muitos grupos que o europeu dividiu porque ele quis dividir, porque tinha um negócio das minas, seja o que for, mas ele vai conversar com você nesse nível de império. Então você tem que entender como é que os impérios funcionavam, quem conversava com quem, até onde esse império ia. E aí você consegue entender que esse grupo, principalmente a gente no Brasil, esse grupo veio de qual? A maioria dos escravizados que foram para o Brasil é do Império Catiópia. A maioria. Cara, língua Intu, entendeu? Ah, mas tem a língua Yorubá. Mas então, né? Tem outra história aí, mas se vocês começarem a entender, o povo migrava para baixo e para cima. Se um império fala a mesma língua, que era, na verdade, o Kikongo, a língua atual, que é a língua básica desde até o Gabão, entendeu? E aí? Mas vamos lá, vamos voltar a outra história. Vamos continuar aqui, senão eu me perco aqui. Aí fica citado. Oi, quero falar. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de estranho. Essas, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui aonde eu coloquei. Isso. Ok. Cidade. Então, o que sabemos sobre a cidade de Luango? A cidade de Luango, ela vai de cidade de Luango, 1698, né, que vai ser relatado pelo Felipe Pigafetta, e até quando o Império do Congo datava. Pigafetta descreve Nzanga Akuo como o quinto Manicongo, aquilo que eu falei. Então, se antes do quando o Pigafetta ele chega dentro do Embasa Congo, ele encontra esse Manicongo, que é o Akuo Manicongo, o que fez lá o comércio com o português. Antes desse cara tinha mais 4 Manicongos, tinha mais 4 impérios, tinha mais 4 reis Manicongo. E esse Manicongo do Akuo, acho que eu pronuncio assim mesmo, entendeu? É o quinto Manicongo. É o quinto Manitou. Então, isso é uma coisa que existe muito, assim, é o que o pessoal fala. É o pessoal, quando às vezes você escuta, até mesmo eu já escutei, né, você vê nas lives do pessoal no Brasil, assim, que eu vou escutar a história principalmente quando começa a contar a história de Umbanda, Quimbanda, de Macumba, o pessoal taxa muito isso. O Manicongo, aquela coisa. Mas ninguém comenta qual Manicongo que fez o quê. E aqui fora, quando você começa a fazer a mesma ladainha, você tem que explicar quem é que você está falando de quem. Eles vão questionar isso. É automático. Então, se você não dá nome aos bois, é complicado. Vai ter problema. Eles vão te questionar, vão te escrutinizar. Porque aqui eu sou muito no sentido de explicar. Olha, eu aprendi como aprendi no Brasil. Se é uma forma 100%, não sei. Porém, foi o que eu aprendi, foi aquilo que eu repito que eu aprendi. Então, a gente tem que colocar essa questão também, porque você aprendeu, pronto. Ele vai entender, mas vai te corrigir. Olha, não é bem assim, não é assim, assim, assado. Então, principalmente o pessoal, o angolano, ele é muito nesse sentido. Eu vejo o moçambicano, ele fala muito disso também, muito certeiro. O pessoal mesmo do Gabão também, muito certeiro. O pessoal principalmente também do pessoal do Yorubá, eles são muito certeiros nesse sentido. Então, eles colocam coisa muito explicadinho, bem sério. Então, não tem como falar, é assim, generalizar. Eles não aceitam generalização. Pronto. É isso que eu queria falar. Resumir. Achei a palavra certa. Então, de longo. Ok. No entanto, em abril de 1491, houve uma cerimônia para o Nzinga Akuo, que envolveu os nobres do Congo que carregavam espadas e escudos, pau, ferro, as armas inferiores, as ordens inferiores carregavam arcos e flechas.
Quando ele fala de pau-ferro, ele está falando de espada de ferro mesmo. É isso que ele está falando, porque o pessoal do Congo, ele trouxe um dos reis, ele trouxe esse conhecimento da não sei quando, porque eu esqueci a matéria em si, mas tem uma parte que ele traz é antes do Yorubá, é antes do Yorubá, porque a metalurgia ela começa no sul, ela começa no sul, na região do Som, do Império do Monomotapa. Então ela começa no Congo, no Congo e na África do Sul que começa a metalurgia. E sobe, é isso mesmo, é uma coisa assim, sobe, ou essa mesma família, acho que essa mesma família que sai desde do eu não tenho certeza se são o povo Ingala, mas essa mesma família que sai do Nordeste da Africana, ela desce e eu sei que ela vai parar do Benin, ela vai descer para o Congo, mas a coisa estabelece lá. Eu tenho um outro estudo que é muito explicado, mais detalhes sobre isso. Agora eu não vou entrar muito detalhe que eu esqueci, mas tem um outro estudo onde que a metalurgia, eles mostram de onde vem a metalurgia, a nível de escavação mesmo, né, que eles acham no material, e também na questão da cultura do povo. E é muito interessante que quando você olha na internet o nome dessas cidades, a cultura continua sendo atrelada no dia de hoje. É muito interessante isso. Os caras fazem umas panelas maravilhosas, muito legal, panela, muito bonito. E também você consegue também ver esse povo aqui pelos colares que eles utilizam. Eles utilizam colares de metal. Pelo metal você consegue perceber de onde os africanos eles são. Porque o povo que mexe com metalurgia, principalmente o pessoal da região ali de Chad, o pessoal da Etiópia, o pessoal do norte do Sudão, o pessoal sudanês vai estar 100% nisso, nos metais, o pessoal da Etiópia também vai estar, do pessoal do sul do Egito também vai ter muita coisa de metal, muita coisa. Então, assim, o Yorubá, ele elevou na questão do metal, da forja com Ogum, mas na verdade o povo de Ogum, que é quando desce, é isso mesmo, ele vem trazendo essa tecnologia. Mas isso é outra história. Vamos estar jogando que eu não estou lembrando, vamos misturar uma coisa que não tem a ver com a outra, mas deixa quieto. Depois eu passo isso com o tempo, que tá aí, não, coisa, tem isso aí escrito. Mas eu nem entendo, tá aqui. Tá aqui. De onde louco tá escrito, né? Tá aqui no livro, tá nesse livro aqui, tá falando sobre isso, sobre a teologia dentro da África, entendeu? Mas eu acredito que é no Império Monomotapa, tá aqui, é isso que eu mesmo, tô dando de louco aqui, tá aqui o negócio, peraí, é que tem até fotografia sobre isso, vai estar aqui, quer ver? West Africa, vamos ver se ele vai estar mostrando a foto. Deixa eu ver aqui. Danube, isso, Danube. Cadê o meu nome? Deixa eu ver se eu acho aqui. História da Danúbia. Cartagena, Egito, questões, cronologia egípcia. Tá aqui no sul, tem que estar aqui no sul. É porque vai entrar como a Central Sahara. Porque você tem uma parte aqui, que são algumas esculturas que você vai encontrar de metal, que é a coisa que eles abrangem como Sahara, que é outra coisa também. Outra coisa importante, quando a gente falar sobre Sahara, não repete deserto de Sahara. Você está falando duas vezes. Deserto significa Sahara. Sahara significa deserto em árabe. Eles vão te corrigir muito isso. Eu cheguei aqui falando, o deserto do Sahara. De lá para cima, você está repetindo, não, por quê? Sahara é deserto, significa deserto. Pronto. Qualquer deserto, eles vão falar que é Sahara. É normal isso. Né? Até eles vão falar assim, tem as dunas lá de Natal, aquela coisa toda, né? Mas eles vão falar, o Sahara de Natal. Eu já ouvi isso e hoje eu consigo entender
né? Na verdade, também você tem que ter essa parte das dunas lá do Nordeste, que é também parte do Saara, quando dividiu, né, do Pangé e ficou essa parte para nós. Mas eles se referem às dunas brasileiras como Saara também. É muito interessante isso. Muito interessante, muito interessante. Vou voltar ao que eu estava falando aqui. Então, as ordens inferiores carregavam os arcos e peças. O próprio rei estava sentado em um trono incrustado de marfim, erguido sobre uma plataforma. Trompetistas, como instrumentos de marfim, repetiam a sua composição 12 vezes para representar as 12 gerações de reis desde a fundação do Reino do Congo. Lembra que eu falei que os manicômios, o manicongo vem, né, quer dizer, ele conseguiu, o Pegafetta, ele conseguiu identificar que esse é o quinto, mas atrás deles, então, na verdade, se você pega, então, se na dinastia Manicongo você tem 5 até o europeu chegar, 4, né? O europeu chega no quarto Manicongo, então, e a partir desse Manicongo tem 4, então o restante é uma outra dinastia. Que ainda eu tenho uma olhar com o Dr. Rob sobre isso, a questão do qual que era o nome da outra dinastia. Qual é o nome da outra dinastia. Mas aí eu acredito que vai entrar na questão do povo de Lemba, né? Que é interessante isso também. Que você vai pegar do povo de Bethlehem, Israel. Porque aí começa a questão das 12 tribos de Israel, e por aí vai. Eu acho que entra nessa história aí, é esse povo, é antes dos da dinastia Manicongo, né? Entrar na história, é que esse povo está aí, mas tem outra história também. Mas é tudo interligado uma coisa com a outra. É muito legal isso, eu amo isso, eu acho isso interessantíssimo. Bernard de Gruney, on the birth of the art in the Black Africa, France Luxembourg, e Adam Bureau, do Banco General de Luxemburgo, em 1968, na página 30, escreveu: o Reino do Congo parece ter sido fundado por volta de 700 mil anos, 700 a 800 mil anos depois de Cristo. Então, você vê o quão é antigo o reino, não, o Reino do Congo, quanto é antigo o Império do Congo, de 700 a 800 anos depois de Cristo, né? Se for, que eles colocam aqui, digamos assim, eles colocam, tem uns que usam antes de Cristo, mas tem outros que não vai entrar, era comum, depende, se vão encontrar do AD, se vão encontrar, acredito que do BCI também vai ter isso também, mas é assim, mas vamos continuar, o cara já vai dar uma hora e meia de live, muito bem. Então, o que sabemos sobre esse período muito inicial? Então, ele fala que no final do primeiro início segundo milênio, há evidência da região de mineração. Então, nesse início de 700 a 800 depois de Cristo, dentro do Reino do Congo já existia a mineração e a fabricação de cobre. A ferraria de ferro, que seria, no caso, a forja, o comércio de marfim, a fabricação de tecidos, incluindo tecidos como a casca da ráfia, a existência e a evidência do uso do pródigo de marfim. Ok, aí eu vou fazer outra pergunta. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. Então, são os fatos que aconteceram. Encontros com a existência deste uso pródigo de marfim. E encontro com os portugueses. Em 1482, chegaram a Nzanga, ao Waku, relatos de um tipo peculiar havia sido avistados na costa. Então, você começa a perceber que existia uma concentração de baleias na costa do Congo. E é interessante que assim como você tem essa coisa dos tubarões que atravessam da África do Sul e vai para Recife bate e volta, a questão de baleias também existiam isso. E como esse manicômio ficou sabendo que, na verdade, existia com as caravelas, assim, na verdade, portuguesa, que, na verdade, identificaram como baleias diferentes na costa.
Foi assim que o Manicongo, assim que o Pé da Feta descreveu o que foi falado, né? Os portugueses voltaram em 1485 e os enviados foram trocados entre os dois países. Quando acontece isso, o que é isso? Isso é uma tática de guerra que o português fez muito. Em todas as histórias aonde que você vai ver aí que houve invasão portuguesa, o português ele fez isso. Ele chegava no local, deixava algumas pessoas deles, alguns portugueses para trás e pegava algumas pessoas locais e levava para Portugal. França também fez muito isso com os índios brasileiros, muito. E você vê, e se acontecia que eles pegavam e chegavam, voltavam nos locais para buscar esses portugueses, e os portugueses eram mortos, eles também matavam e faziam guerra no país para poder invadir. Era essa uma tática portuguesa que eles tinham na África. E houve isso aqui, entendeu? Acontecia também no Congo. Então, houve trocas entre os dois países. Então, a troca que houve no mais significativa em questão de comércio é a troca de pessoas. Então, o português deixou o pessoal da esquadra dele lá, algumas pessoas, e outras pessoas do Reino do Congo foi levado com eles para Portugal. Ele vai relatar aqui. Os portugueses, isso aconteceu em 1455. Então, primeiro ele chega, o português ele é avistado na costa em 1482, né? Então, 3 anos depois, o português volta, entra em contato com o John John, de uma certa forma, né? Eu acredito que, na verdade, foi em 1492 mesmo que eles entram, depois eles voltam, e aí os enviados foram trocados por dois países. Os portugueses deixaram 4 missionários cristãos na corte do Congo, enquanto 4 nobres da Impinda acompanharam Diogo Cão na sua viagem de regresso a Portugal. Então Diogo Cão ele chega, né, em 1495. E você pode ver que é muito interessante que eles pegam pessoas nobres, pessoas da família real, e levam a Portugal. Os nobres do Congo foram exaustivamente questionados sobre seus pais sobre seu país em Portugal. O que os portugueses encontraram no Congo? Eles experimentaram um sistema político bem organizado com impostos e taxas. Havia um tribunal brilhante, um ótimo serviço público. O Estado construiu estradas, impôs pedágios, apoiou um grande exército e teve um sistema monetário de conchas, dos quais o Manicongo detinha um monopólio. Então, quando você fala a questão essa coisa de conchas, em alguma literatura você vai ver que é o Kauri, que é o jogo que é o Búzios, entendeu? E outras literaturas vão trazer como conchas mesmo, né? Aquelas conchas enormes, aquelas conchas africanas que a gente vê, que é quanto a concha maior, o valor da moeda seria maior, que seria o valor de moeda maior, digamos assim. Mas é uma coisa comum que eu vejo dentro do continente africano, dentro do africano, que até hoje eles carregam isso, que é a questão de usar o cauri, usar o búzio como moeda e também como jogo definitório. Então, quando você vê a questão, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito do jogo de pato búzio, de confirmação de Exu, seja o que for. Eu vejo isso com o povo carregando, desde o pessoal de Assuã, no sul do Egito. No sul do Egito eles usam isso, esse mesmo tipo de eliminação do jogo de 4. Por isso eu coloco a questão do Sá, que quando chega no Brasil eu acredito que mudou de nome, porque não tem lógica, tem muita coisa parecida, muito elemento dentro do culto de Exu, e ia ter essas práticas desse povo usando esse tipo de coisa. E eles carregam esses búzios dentro de um patuá, você vai ver muito. Então, esse pessoal que cultua Sá, esse pessoal que você vai ver muito pessoal, principalmente no norte da Etiópia, aqueles velhos, aqueles senhores que tem aquelas barbas laranja, eles vão ter esses búzios também, que dentro do patuá,
eles carregam dentro do patuá, porque eles também têm o pessoal da Etiópia, que é descendente do pessoal do, do Ingala, do Imbangala, né, que também que veio do sul do Egito, que também vai para o Egito, eles também têm isso, que eles também querem o que para o pessoal do Fá. Então, assim, essa coisa dos 4 búzios não se resumiu muito na questão no Yorubá, não, entendeu? Isso aí foi coisa do norte a sul-africano, o pessoal usa cauri, tanto como dinheiro, como para divinação. O sal também é a mesma coisa. Eu acho do norte da Nigéria, da Nigéria para cima, sal é dinheiro. Você vê o pessoal com placas e placas de sal carregando, colocando em burro para vender. É uma coisa comum. Você vê esses sals aqui, essas placas de sal também na Europa. Não muito, mas em pequenos pequenos. Principalmente quando você for em shopping islâmico, tá lá. Vai estar o búzio de um lado e o sal do outro. É muito louco isso. É muito interessante, é muito interessante, é muito interessante a gente ver isso. É muito interessante. Eu acho até que. Será que eu tenho? Eu tenho aqui. Eu vou mostrar. Eu compro muito lá no islâmico, né? E o cara não é malê, é islâmico. Peraí. Deixa eu pegar. Achei. Desculpa, cara. Aqui, ó. Vai ter muito desse potinho. Aqui na Holanda é fatal. Chegou dentro do shopping, né? Eu compro as coisas assim africanas, a maioria é de muçulmano. A maioria de muçulmano, porque eles usam búzio muito, 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 muito. Você vai ver os negócios, você vai ver incenso, você vai ver frankincense, você vai ver aquela coisa toda, búzio tá lá. Búzio tá lá. Não tem erro, não tem erro. Eu nunca entrei no shopping muçulmano que não tivesse, não estou falando árabe, estou falando muçulmano, mesmo de árabe também tem, o pessoal da Síria, eu vejo também em alguns shoppings dele, o pessoal vamos dizer assim, não, não posso falar esse coisa, não, que tá errado. Muçulmano, búzio é normal. Eles utilizam, e você compra hoje, 2023, em qualquer lojinha muçulmana, búzio vai estar lá. É de praxe. Se não tiver em cima na prateleira, está embaixo. Mas você pode pedir, você compra lá. Porque eu compro búzios lá. Então, falei. Tá aqui. Ah, mas búzios é coisa de Urubá. Não, não tem esse monopólio. E aqui você pode ver que o monopólio de búzios, quem monopolizava era quem? O afro do pessoal do Manicongo, entendeu? Do Congo. Então você vê que o búzio. Então, quando você começa a ver que o jogo de búzio, quando você vê o jogo de búzio em Kimbanda, que vai aparecer, o jogo de búzio em Macumba, essa coisa, cara, vem de lá. Veio de lá. Né? E ele tinha o monopólio dos cauris. Né? Dentro do continente africano, ele tinha um monopólio, o cara tinha um monopólio, o rei tinha um monopólio, porque vinha de lá. E é muito interessante isso. E isso é uma cultura que espalhou. Agora, como é que você pode ver que você pega e vai até principalmente o pessoal do Iêmen, agora que eu lembrei, porque os pessoal do Iêmen, eles têm os búzios, entendeu? E aí, é por esse tipo de detalhes assim que você vê que a migração bantu até onde foi. Porque alguém carregou isso para lá, né? Mas voltando aqui, vamos deixar as coisas de lá, senão eu vou terminar e depois eu continuo. Vamos lá. Deixa eu ver. Aonde o Reino do Congo, ele tinha um estado. Vamos deixa eu ver os portugueses encontrados no Congo. É no sistema de arfolhas organizado, aqui. E teve um sistema monetário de conchas, o que o Manicongo tinha um monopólio. O Reino do Congo tinha até alguns estados satélites, por exemplo, o estado de Angola, que seria, no caso agora, Indongo, a atual Angola.
O reino original era do tamanho da França e da Alemanha juntos. Imagina, o reino do Indongo. Imagina o tamanho da França, que começa a ver. Você imagina o tamanho da França e a Alemanha juntos, os dois maiores países da Europa. Porra, é grande demais o negócio, entendeu? Isso o europeu escreveu sobre isso, que o cara teve lá e viu. Imagina. Então esse povo conseguiu percorrer esse território inteiro, né? E disse assim, é uma coisa, é muito interessante isso, né? Então quando você vê, o Reino do Congo, ele tinha isso aí, algumas cidades satélites, imagina da região metropolitana do Congo, metropolitana tem esse Ndongo, e esse Ndongo era do tamanho, depois colocando França e a Alemanha junto, imagina as outras, entendeu? O cara tinha muita terra, é muito legal isso. Herbert Winds, Herbert Wind começou em Babel, o livro que também escreveu. O nome do livro, na verdade, você vai encontrar em inglês, Start in Babel, de 1963, na página 222. Ele relata isso, né? Agora, como era o país administrado? O governo obteve a sua receita de impostos de trabalho, a homenagem foi feita em tecidos de ráfia, marfim, couro, escravos e pedágios. Isso aí porque ele está contando como é que eu falo? Quando houve como o país era organizado, né? Então ele continua falando sobre isso, porque são duas pessoas falando aqui. O primeiro era o Pigafetta, né, que ele continua, e aí entra esse cara também, esse Herbert Wind, também relatando em um outro livro, que é o Start Babel, a mesma coisa. A homenagem era porque tem a questão do rei, né? Seria como eu falei, que seria a entrada, a experimentar a organização. Não falei. Então, a homenagem ao rei, então, era feita em tecidos de ráfia, marfim, couro, escravos e pedágios. Conchas, na verdade, eram conchas em zumbo, era a moeda. Então, eu já ouvi essa terminologia de algumas pessoas do sul, principalmente do pessoal que dá. Não, do sul não, o pessoal do Gabão. Eu ouvi o Gabão. Eles estão falando esse negócio do bus, e você, em Zumbo! Em Zumbo! Eles falam sobre isso, assim, como em Zumbo. E eles também utilizam essa terminologia no Gabão. É muito. É um. Do mesmo do que é assim. Eu não sei se é isso, eu não posso falar assim, mas eu acredito que tem muita terminologia que o pessoal do Gabão continua utilizando, que é a terminologia do que eles usavam na época do Império, né? Porque o português não, com a língua do português em si dentro do Império, né? Eu acho que muita coisa se perdeu, sei lá. Mas eu vejo muito essas terminologias imperiais ainda utilizando muito o pessoal, os bantus do norte e nordeste. Eu vejo muito eles falando isso. Norte e nordeste, quando eu falo norte e nordeste, não é do coisa. Norte e nordeste da África. Eu vejo muito eles falando isso. São algumas terminologias que eles usam. É muito interessante você ver a diferença. Vir na Europa é um bom candidato, quer dizer, como você entra em contato com esse povo, você começa a falar que eles veem algumas coisas que você fala, quando você fala, eu também participo, eu também faço da África Sistema, mas como é que eu fui desenvolvido lá? Porque os caras perguntam, eles querem saber, né? E assim, eu acho assim interessante da forma que algumas coisas ainda continuam, e nos livros é contado, o europeu ele também reforça, ele confirma isso. Quando você olha, você consegue ler os livros, a literatura, eles falam muito isso também. Olha, eu vou terminar isso aqui, vou terminar essa live e a gente continua na segunda live, tá? Deixa eu ver. E então os Inzumbo era a moeda. Então, no reino do Congo, do Império do Congo, o dinheiro era o Inzumbo, que era o jogo de búzios, que eram as conchas, tá? E estas conchas, elas vinham da ilha de Luanda e eram tipicamente minadas e classificadas em forma de tamanho pelas mulheres. Lembra que o jogo de búzios em Urubá, quem detém a mulher. Entendeu?
Acontecia isso também no Reino do Congo, entendeu? No Império, entendeu? Antes de Yorubá, a de Yorubalândia tem nome de Yorubalândia. É uma coisa assim que a conversa é outra. Aí você começa a entender, olha, eu tenho isso lá no meu país, lá no Brasil é assim. Olha o jogo do Bozo de Búzios, ele tá da mulher, da Oxum, aquela coisa toda. Então, né? No Congo também era. No Império do Congo era. E aí eu vou falar que não. É por isso que eu falo muitas vezes, quando você vê um pessoal, pai de santo, seja mal, seja o que for, no Brasil eles falam certas coisas, e o pessoal que fora escuta e fala assim, oi? Porque você vê que o pessoal não abriu outra dimensão, não abriu outras coisas, né? Não pegou outras leis. Mas mesmo, eu acho assim, o pessoal que está escrevendo hoje literatura, é importante abrir a boca, é importante perguntar, é importante ler outras literaturas, outras línguas, traduz, Google está aí hoje. Mesmo se você pegar 40% da informação, mas está lá. Depois pega essa 40% da informação, pega uma pessoa nativa, pede para traduzir. E aí o pessoal vai te complementar o que está faltando. É assim que a coisa funciona. Funciona, né? E essas vinhas também as cortes reais provinciais tinham funcionários, pajens, músicos e soldados. Os impostos eram pagos uma vez por ano em uma cerimônia em frente ao Palácio do Rei. Todos os funcionários territoriais viviam e trariam seus produtos de sua localidade e também renovariam o seu juramento de lealdade ao manicômio. Então, termina por aqui, porque já vai dar quase 2 horas de live, então nós vamos continuar. Porque eu amo o Reino do Congo, a história do Reino do Congo é fascinante. Cara, eu fico assim lembrando, às vezes, assim, quem já teve um preto velho que fala sobre história eu tenho uma pessoa que é um preto velho que eu amo muito, que é o Pai Joaquim do Congo. Pai Joaquim do Congo, que ele começa a contar a história dele desde o Egito, contando aquela coisa. Aí você fica assim, viajando na coisa. E eu ficava assim, como é que pode uma coisa bater com a outra? Hoje eu consigo entender o que o Pai Joaquim estava falando. Eu falei assim, porra, o cara sabe da coisa, e a gente fica assim, dividindo enquanto o cara viveu, e ele explicou isso, ele fala. Então, quando você vê, às vezes eu achava estranho, assim, o pai Joaquim falando de Egito, aquela coisa toda, não tinha esse tipo de conhecimento. Então, hoje você vê isso acontecendo, você vê, tá escrito, tá documentado na Alemanha, foi o cara, tá escrito, o cara tá documentado. Então, as entidades não estão loucas, entendeu? O médium não tá meio doido. Não é o médico que tá pirando na batatinha. Não, tem história, tem um documento, foi registrado. Então, assim, é muito legal quando você consegue descobrir e se associar a isso. Eu falo assim, nossa, hoje eu fico assim, gente, muita coisa que eu aprendi com o pai Joaquim, cara, tá certíssimo. O cara falou assim umas coisas que na época não fazia sentido nenhum. Que ela foi no Brasil, eu vi umas coisas, você fica assim, esses homens, eu falei, essa entidade tá doida. Da onde tem, que você escuta essa coisa, tem ligação de Egito com o povo Bantu. Então, né? E aí você começa a perceber esses são detalhezinhos que vai aqui, ali, e que não tem como estar em outro local e ser de outra lineagem. Então, quando você vê a questão de Búzios, quem que era o monopólio de Búzios? É muito claro, o manicômio. E esse Búzios vinha da ilha de Luanda. Está aqui, escrito, o europeu escreveu, está aí, documentado, para quem quiser ver, ouvir e regurgitar. Então, assim, é muito fascinante isso. Por isso que eu, assim, quando eu comecei a estudar Preto Velho, quando eu comecei a escrever, querer aprender sobre Exu, e Exu falando, não, você vai ter que aprender Preto Velho, e entrou essa nessa biblioteca, é muito louco. Preto Velho é uma biblioteca. A história desse povo é enorme. Sabe? É enorme. E cada vez você abre uma porta e vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, que eu fico assim, gente, como é que pode isso? E muitas coisas é uma vida. Eu acho assim, Preto Velho é uma filosofia. Hoje em dia, assim, Preto Velho é filosofia. Porque, cara, você vai aprender muito, mas você não vai aprender só muito.
com o Preto Velho, a história dele. E quando você pega a história dele com a ciência, aquela coisa toda, é aí que o negócio abre mesmo, desbandeira mesmo. O pessoal fala muito assim, minha irmã de Santos, fala muito assim, que o Preto Velho dispara a falar, né? Mas o cara dispara a falar, não, o cara tem história para contar, e tem história, e a história dele é longa, entendeu? Mesmo na vida prática, a história de um Preto Velho é longa. Quando você pega essa linhagem desses caras para trás, porra, tem muita coisa para ler, para aprender e para falar. E é muito legal isso. Então, assim, eu tenho oportunidade de viver isso, eu tô, assim, fascinado, porque eu tô aprendendo a viver, eu tô aprendendo a história de um preto velho, de preto velhos fora do Brasil, a história da cultura brasileira fora do Brasil, eu sendo brasileiro, dentro doutrinado dentro do sistema brasileiro, conhecendo, e tô tendo que desaprender algumas coisas, de reorganizar algumas coisas na minha mente, para poder entender o que, na verdade, o que está acontecendo aqui fora, como pessoal, a língua universal aqui fora, né? E isso é muito legal, muito, muito, muito. Eu amo o Império do Congo, amo o Império do Congo, amo, 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 amo. Minha descendência bantu tem o maior orgulho porque é louco demais, é muito bom. A gente aprende muito. É muito bom, é muito bom. Espiritualidade é bom aprender, mas quando você pega a parte acadêmica, então, porra, você pega esse passo lá dentro. Né? É lindo, 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 lindo. Então a gente volta para a segunda parte, que não vai demorar muito, né? Porque já tem uma página só, mas é isso mesmo. Então, beleza. Até mais tarde. Tchau.